nacionais, que foram a BCG, que é Boston Consulting Group, que foi a PwC, a PricewaterhouseCoopers, que foi a VDA, que é um grande escritório de advogados que prestou muita consultoria também a muitas empresas dos petróleos em Angola, que é a VDA, portanto é Vieira da Almeida, que são advogados, também foram contratados, e a empresa Accenture, que também é uma das top 5 mundiais. Ou seja, todas essas empresas subcontratadas não eram minhas, e o Estado, o Ministro das Finanças, o Ministro dos Petróleos, o Governador do Banco, o Sr. Presidente da República, sobretudo o Ministro e Chefe de Estado da Casa Civil, Dr. Edeltrudes Costa, tinham conhecimento, uma vez que eu reportava diretamente ao Dr. Edeltrudes Costa. Era com ele com quem eu reportava várias vezes por semana sobre este trabalho de reestruturação da Sonangol. Quando nós entregamos o projeto, este projeto foi adaptado pelo Estado angolano, portanto, o Estado angolano disse, olha, sim senhora, muito obrigada, vocês fizeram um bom trabalho e nós vamos adaptar as medidas e recomendações que aqui estão. Adaptaram o projeto, foi feito o decreto de lei, foi mudado o sistema de gestão do setor petrolífero e foi aprovada a reestruturação da Sonangol. Ao mesmo tempo... Pelo trabalho que foi feito por si. Correto, pelo trabalho que foi feito por mim, em função do modelo que eu e a minha empresa, que fomos contratados pelo Estado, ou seja, não fui eu que contratei a minha empresa. Quando hoje a PGR vem dizer, não, a engenheira Isabela contratou a sua empresa em conflito. Não, senhora, a minha empresa não foi contratada por mim. A minha empresa foi contratada pelo Comitê de Avaliação, que era presidido pelo Dr. Edeltrudes Costa, que compunha o ministro Baudelio Vasconcelos dos Petróleos, que compunha o governador do banco, agora já não lembro se era o Dr. Massano ou se era o Dr. Pedro Moraes, mas e tinha também o Dr. Armando Manuel. Enfim, mais tarde, o Dr. Armando Manuel, ministro das Finanças, foi substituído pelo Dr. Archer Mangueira, que também acompanhou esse processo, com quem eu tive várias reuniões, várias audiências, também fez parte do processo. O que quer dizer, Isabel dos Santos, é que toda a gente que está aqui a citar teve conhecimento ou estava a par do que estava a acontecer no quadro da reestruturação pretendida da Sonangol? Sim, tinha, tanto mais que eu reportava várias vezes, às vezes semanalmente, às vezes quinzenalmente, enviava relatórios, ia também a audiências pessoalmente, muitas vezes eu era convocada, para audiências para essas pessoas pessoalmente, onde eu fazia as apresentações e dava a informação completa do que estava a passar. Portanto, eu depois sou convidada para, como era consultora e o Estado pretendia que as pessoas que tinham feito o projeto, que elas próprias também ajudassem a implementar, porque eles diziam assim, olha, os senhores fizeram o projeto, nós gostamos, mas nós precisamos de ajuda para implementar isto. E como vocês sabem o projeto que desenharam, nós gostaríamos que vocês continuassem e então fossem para a Sonangol e implementassem esse projeto. É assim que eu sou convidada para ser presidente do Conselho de Administração da Sonangol. Só para dar uma chega, eu na altura já geria as minhas empresas já tinham mais de 10 mil ou 20 mil trabalhadores em Angola toda. Até se calhar mais empregos indiretos do que eu estou a dizer. Mas esse estudo a que se refere, que começou em 2015, quase que os angolanos não sabiam, ninguém tinha conhecimento. O que se viu é que em 2018, 2017, Isabel dos Santos é convidada a ir então dirigir por algum período a Sonangol no quadro de uma reestruturação. Sim, é por isso que eu estou hoje a falar desse período que ocorreu em 2015 e 2016, que foi anterior à minha nomeação, para poder explicar às pessoas de como é que eu chego a Sonangol. Porque eu não chego a Sonangol por ser filha do presidente, eu não chego a Sonangol porque o meu pai deu uma ordem para chegar a Sonangol, conforme hoje a PGR está a querer fazer crer, que houve ali um tráfico de influências, então disseram, olha... Isabel dos Santos diz isso? Diga? Por que só hoje é que revela isso, o que aconteceu anos antes da sua entrada na Sonangol?
Bom, eu no passado já referi sobre esta questão, talvez não no mesmo nível de detalhe que esteja a fazer hoje, mas eu sempre prestei esclarecimentos quando me foram pedidos, sempre prestei. Os meus advogados, inclusive, já escreveram todos esses esclarecimentos, inclusive juntaram todas as peças, tudo, e fizeram chegar tanto às autoridades em Portugal como às autoridades em Angola. Portanto, a Procuradoria-Geral da República tem conhecimento completo destes factos que eu estou aqui a dizer, porque eles, inclusive, foram entregues pelos meus advogados, com várias peças, várias provas, sempre a tentar esclarecer, porque eu no início até cheguei a pensar que pudesse ser um mal-entendido. Até pensei, bom, talvez realmente o procurador, como é novo, né, ele não estava lá e tal, pronto, chegaram agora, pode ser que eles não entenderam as coisas. Então fiz um grande esforço da minha parte e pedi aos meus advogados e todas as pessoas, as minhas equipas trabalhando comigo, olha, vamos ajudar, vamos esclarecer, vamos dizer aqui o que é que aconteceu, como é que nós fomos contratados e por que eu vou para Sonangol e por que as pessoas foram para Sonangol. Aliás, eu queria dizer mais, uma boa parte dos administradores que foram para Sonangol, muitos eu até nem conhecia. Tinham sido recrutados. Como é que foram recrutados? Foram recrutados num processo de seleção por mérito, um processo profissional, porque eles vinham, tínhamos o caso do administrador Edson, que vinha da ESO e já ocupava um cargo muito importante na ESO. Ele praticamente era o braço direito do presidente da ESO em Angola. Tínhamos o caso da administradora Eunice Carvalho, que vinha da Chevron e que já tinha presidido a Chevron no Brasil. Portanto, isto eram angolanos, quadros angolanos de grande valor, que foram identificados, que estavam a trabalhar em empresas estrangeiras, portuguesas estrangeiras, e foram convidados para virem integrar, conjuntamente comigo, o Conselho de Administração da Sonangol. Mas quem faz este convite também não sou eu. Quem convida estas pessoas é o Dr. Edeltrudes Costa, na qualidade de presidente do Comitê de Avaliação do Setor Petrolífero. Quem é que convidou diretamente Isabel dos Santos a gerir a Sonangol naquele período? Foi o Dr. Edeltrudes Costa e o Dr. Armando Manuel, que inclusive foram eles que foram sugerir à Sua Excelência, o Presidente da República na altura, o engenheiro José Eduardo Santos, que em função do trabalho que tinham acompanhado, porque eles trabalharam e viram a minha competência e viram o trabalho e a dedicação que eu mostrei em relação ao projeto, que eles é que sugeriram que eu fosse indicada para o cargo. Porque o Sr. Presidente da República naquela altura, o Sr. Engenheiro José Eduardo Santos, por ser meu pai, ele tinha algum receio e não pretendia necessariamente nomear-me, exatamente porque não queria disputar que amanhã pudessem vir dizer isto foi uma situação de nepotismo, o senhor quis favorecer a filha, portanto, ele não era a intenção dele. E não passou isso também pela sua cabeça, Isabel dos Santos, que por ser uma situação que poderia configurar nepotismo e recusar esta oferta? Eu, no início, não quis aceitar esta responsabilidade. Foi depois de algum tempo, porque realmente ficamos à procura de outra pessoa que pudesse assumir, de outras pessoas, mas, como vê, havia uma situação urgente. Portanto, nós estamos aqui numa situação de urgência. O Estado angolano tinha ficado sem receber dinheiro do petróleo, tipo 2, 3 meses. Não havia dinheiro. A situação estava muito, muito complicada. Então, também não havia tempo para ficar à procura durante meses e meses de alguém ou de pessoas para virem assumir este projeto. Como eu já tinha trabalhado... Conseguiu, no período em que esteve na Sonangol, conseguiu mudar a Sonangol para melhor? Já chego lá, dê-me só um minuto que eu vou... Eu estou a falar esta parte porque eu acho que é uma parte interessante, só para apenas dizer que inclusive houve uma queixa que foi apresentada por advogados em Angola, no Tribunal Constitucional, em relação à minha nomeação a Sonangol. E que houve uma decisão do Tribunal Constitucional, acho que foi Constitucional ou Supremo, terei que verificar, porque assim de memória já não tenho presente, em que o Tribunal determinou que a minha nomeação foi por mérito e que não foi por nepotismo e nem foi por tráfico de influência. Esse acórdão existe. E é um acórdão do Tribunal. Agora, tem que ver se é Tribunal Constitucional ou Supremo, mas eu depois vou procurar o documento e partilharei com a redação da rádio. Portanto, nós vamos passar num período muito difícil, em junho.
E quando eu chego a Sonangol, eu encontro uma situação desastrosa. Não há dinheiro para salários, não há dinheiro para pagar as dívidas bancárias, não há dinheiro para nada. O que é que ficou? Onde é que tinha ido o dinheiro da Sonangol? Para onde é que tinha ido? Olha, eu encontrei uma dívida dos combustíveis, para a importação de combustíveis. Como nós sabemos, Angola não tem refinarias, não é? Ou seja, tem uma refinaria sim em Luanda, mas que é uma refinaria relativamente pequena para aquilo que o país consome. Então, nós, em Angola, através da Sonangol, importa-se a gasolina, o gasóleo, também o fuel para os aviões, isso é tudo importado. Só para ver que essas importações, essa dívida, não era paga há 2 anos. Estava em 1,8 mil milhões de dólares, 1,8 bilhões de dólares. Muito dinheiro. E quando eu chego a Sonangol em julho, eu tenho que ir de emergência para Londres para reunir com os fornecedores de combustível, de gasolina e de gasóleo, porque eles estão prestes a não mandar mais nem gasóleo nem gasolina para o país, cortar o fornecimento total da Angola. Então, veja, eu venho do setor privado, entro numa empresa, recebo as pastas da empresa e a primeira notícia que eu ouço é: Engenheira Isabel dos Santos, daqui a 10 dias ou 15 dias não vai haver mais gasolina nem gasóleo nas bombas de combustível. Mas eu digo, mas como é possível? Então os senhores administradores que andaram aqui antes de mim, o que andaram a fazer para eu chegar a uma empresa acabada de chegar e em 15 dias ter que começar a pegar o avião para ir fazer reuniões de emergência para tentar encontrar um acordo, uma solução para continuar a haver combustível em Angola. E aí é que começamos a detectar que efetivamente a gestão danosa da Sonangol não foi a gestão danosa de 2016 para 2017. A gestão danosa da Sonangol já vinha de antes. Quem é que estava à frente? Recorda-se quem estava à frente, quem antecedeu, quem Isabel dos Santos antecedeu? No caso. Nós tivemos um longo período que quem geriu a Sonangol por mais tempo na história da Sonangol foi o engenheiro Manuel Vicente. O engenheiro Manuel Vicente, se não estou em erro, geriu a Sonangol desde 1990 e qualquer coisa até 2012. Porque depois de 2012 ele vai para vice-presidente do MPLA. Mas antes do engenheiro Manuel Vicente ir para vice-presidente do MPLA, ele teve na Sonangol mais de 10 anos. Acredito que até quase 15. Praticamente ele acho que é desde 99. Ele é que geriu a Sonangol. Ele e os administradores que ele indicou. Portanto, ele geriu a Sonangol desde 1999. 99, estamos a falar ainda antes da guerra. Ainda havia guerra em Angola, 99. Até 2012. Mas exatamente, quem é que Isabel dos Santos foi substituir? Depois, a seguir dele, de 2012 até 2014, veio o Dr. Francisco Lemos, José Maria Francisco Lemos. Exatamente. O Dr. José Maria Francisco Lemos, na altura, em 2015, fez uma declaração, inclusive apresentou um relatório público, a dizer que a Sonangol estava ou falida ou quase a falir. Estava em situação de pré-falência. Foi a frase que ele usou, situação de pré-falência. Olha como devem imaginar, um gestor público faz uma declaração dessas. Como é que acha que o governo e o titular do Poder Executivo, o presidente, reagem? Claro que vão reagir com preocupação. Como é que é possível uma Sonangol, uma empresa de petróleo, Angola estava a produzir 2 milhões de barris quase, era o maior produtor da África. Isso foi um choque, isso foi uma surpresa para o presidente José Eduardo dos Santos. E ele, na altura, chamou e questionou o Dr. Francisco Lemos sobre a situação da Sonangol. Por que a Sonangol estava nesse estado? E pediu as contas. E não lhe foram dadas as contas. As contas foram omitidas e a informação foi omitida. Portanto, o Estado angolano, perante uma situação dessas, apanhado de surpresa, de uma empresa que afinal, em vez de ser rentável, é um grande buraco, teve que tomar medidas urgentes. Esta contratação
dos consultores que vêm para a Sonangol e da minha empresa como coordenadora dos consultores é uma contratação de urgência. Quando agora o general Pitagros, que é PGR, não é? Que é o Procurador-Geral da República, sim, vem dizer que não houve concurso público. Não houve concurso público e na altura o Estado não promoveu um concurso público para realizar essa contratação por causa da questão de urgência. E isso consta no contrato. Isso consta no contrato. Não pode vir agora nesta acusação, que é o que está lá na acusação, porque está-me a perguntar das acusações, então eu estou a passar as acusações uma a uma, né? A primeira acusação é que dizem, não, a senhora foi para lá porque era filha do presidente, traficou influência para ser colocada na Sonangol. A segunda acusação que fazem, a senhora é que deu, a Engenheira Isabel deu o contrato a ela própria. Não, o contrato não foi dado a mim própria, quem deu o contrato foi o Estado. Quem contratou a minha empresa, quem contratou a mim foi o Estado. Eu não assinei o contrato comigo própria. Nem teria condições como, eu teria que ser nomeada para poder estar numa empresa como gestor público.